divulgando a doutrina, e é com alegria que nós podemos contar com ele essa noite. Carlos Bacelli trabalha na divulgação da nossa doutrina através de palestras e trabalha também com a psicografia. Diversos espíritos têm escrito páginas consoladoras, esclarecedoras para todos nós. E desenvolve a tarefa também em Uberaba, no Lar Espírita Pedro e Paulo, a tarefa de receber as caravanas de todo o Brasil para a atividade da psicografia, das cartas consoladoras. É um trabalho grandioso, leva muita esperança, enxuga muitas lágrimas na face e no coração. Nós queremos divulgar 3 livros que estão ali fora, que são os últimos trabalhos do nosso Carlos Bacelli. Primeiramente, o livro Eu, Deste Outro Lado da Vida. O livro é do Dr. Inácio Ferreira, e na companhia do Dr. Odilon Fernandes, outro amigo trabalhador, que também se comunica pelo Carlos Bacelli, ele faz uma visita à cidade Nosso Lar, a cidade descrita por André Luiz através de Chico Xavier. E o Dr. Inácio descreve a cidade Nosso Lar, como ela está nos dias atuais, nos dias de hoje, apontando para nós pontos muito interessantes doutrinários. Como nós sabemos, o progresso existe em todas as dimensões. Nós vamos encontrar aqui as informações desse progresso que a cidade sofreu ao longo desses anos. A outra obra é a Reencarnação para Adolescentes. Mas o Dr. Inácio faz a questão de colocar aqui na contracapa que o livro é indicado para adolescentes de 9 a 90 e mais de idade. Então, todos nós, não é? Mas é um livro de linguagem clara, voltada mesmo para o jovem, não é? Para que ele entenda a lei da reencarnação. Então, um ótimo livro para as nossas reflexões. E, por fim, o livro Jesus em Tua Casa, do Espírito Irmão José. Mensagens pequenas para o nosso dia a dia, um livro indicado para o culto do Evangelho do Lar, onde podemos abrir, ler uma página, comentar com a família. Esses livros se encontram lá fora, aqueles que desejarem adquirir, depois o Carlos estará aqui autografando. Então, nessa alegria cristã, nós convidamos a todos a oração e, em seguida, nós teremos a alegria de ouvir o nosso amigo. Senhor e Mestre Jesus, a nossa alegria por esta noite de festa espiritual, quando podemos contar com os mensageiros espirituais, espíritos generosos, que se interessam pelo nosso crescimento, pela nossa melhoria. A nossa gratidão, Senhor, pela oportunidade do estudo, da reflexão, do aprendizado que esta noite irá nos oferecer. Lembramos as tuas palavras amigas, afirmando: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós aqui estamos para buscar conhecimento da verdade através da mensagem desta noite. O pão espiritual, o alimento que nutre a nossa fé, o nosso bom ânimo nas experiências da vida. Assim, divino amigo, sob as bênçãos da sua paz, nós iniciamos a palestra da noite. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja. Vamos ouvir o nosso amigo. Tá. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. É sempre com alegria que nós voltamos a Votuporanga e à região. É sempre com alegria que nós voltamos a esta casa, que
vimos nascer. E é sempre com alegria que temos oportunidade de rever tantos amigos, abraçar amigos de irmãos de ideal, trazer o nosso abraço nessa permuta salutar de experiências e de ideias que a doutrina espírita, como sendo fé raciocinada, nos faculta. Na noite de hoje, nós vamos efetuar uma reflexão que nós julgamos ser importante. Uma reflexão que temos feito com a doutrina espírita e mais particularmente com o doutor Inácio Ferreira, que durante mais de 50 anos foi diretor médico do Sanatório Espírita de Uberaba e continua em seu afã do outro lado da vida. Quando falamos em outro lado da vida, pensamos em uma distância enorme, mas na verdade o outro lado da vida, ele não está tão distante assim de nós. Espíritos ainda em evolução. Podemos dizer que somente agora, de alguns tempos para cá, é que estamos despertando. Quando nós falamos em reencarnação, nós pensamos na reencarnação sob o aspecto biológico, sob o aspecto material. O Espiritismo nos ensina que a reencarnação se completa quando a criança nasce em um novo corpo, especialmente formado para o espírito que está voltando à Terra. É bom frisar que o Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista, mas que a reencarnação é um dos pontos da filosofia mais antigos da história da humanidade. As religiões tradicionais, principalmente as do Oriente, elas sempre admitiram a reencarnação. Mas a verdade é que, no conhecimento da reencarnação, nenhuma doutrina se aprofundou e vem se aprofundando como a doutrina codificada por Allan Kardec. Doutrina que se desdobrou e que se desdobra através do trabalho notável no campo da mediunidade de Chico Xavier, principalmente através das obras de Emmanuel e de André Luiz. Mas há um aspecto da reencarnação que nós gostaríamos de mencionar nesta noite. O doutor Inácio chama de reencarnação moral. Vejamos bem. Algumas crianças, principalmente até os 7, 8 anos de idade, essas crianças, esses espíritos, eles permanecem mais ligados
ao plano espiritual do que propriamente ao plano físico. É muito comum que as crianças se refiram a amigos invisíveis, com os quais brincam, e chegam até dar nomes a esses amigos invisíveis. Como também é muito comum que crianças de 3, 4 anos revelem um conhecimento adquirido em vidas passadas, um conhecimento na música, no campo da música, um conhecimento, às vezes, no campo da matemática, da medicina e etc. Chico Xavier, certa vez, conversando conosco em Uberaba, em uma preleção feita por ele, à sombra do abacateiro, ele disse, inspirado por Emmanuel, que a maioridade penal deveria cair dos 18 para os 14 de idade. Porque hoje em dia, no mundo de hoje, pelo avanço da ciência, pelo avanço da tecnologia, as crianças, os espíritos, não são crianças. Os espíritos estão sendo chamados a despertar mais cedo. Despertar mais cedo para as suas experiências, para as suas aquisições. Nós sabemos de crianças que, inclusive, antes de chegarem à adolescência, já conseguem se expressar em diversos idiomas. Quando Chico Xavier falou a respeito da maioridade penal cair dos 18 para os 14 e talvez até para os 13, 12 de idade, nós estávamos na década de 80. Praticamente 40 anos. Praticamente quase 50 anos. E quando Chico se referiu a essa questão da tecnologia, poucos tinham acesso ao computador. E o celular era praticamente desconhecido. Hoje em dia, qualquer criança maneja o celular melhor que um adulto. Acontece particularmente comigo, que frequentemente tenho que recorrer a uma de minhas netas para me auxiliar com o celular. Ou às vezes com uma questão no laptop, que não consigo resolver e ela soluciona em poucos minutos, sem ter feito curso algum. Nenhum curso de informática. Dizia Chico, na atualidade, os espíritos estão despertando mais cedo. Porque nós sabemos que quando reencarnamos, voltamos à Terra, ocorre o chamado esquecimento do passado. Aquela anestesia temporária. Esse esquecimento do passado, ele não é absoluto. É um esquecimento relativo, porque ele pode se revelar em nós, o passado pode se revelar em nós através de nossas inclinações, de nossas preferências,
pode se revelar em nós através de nossas inclinações e aptidões. Lendo Leon Denis, apóstolo da doutrina espírita, que foi contemporâneo de Allan Kardec, Leon Denis é autor de livros extraordinários. O problema do ser, do destino e da dor, depois da morte, o porquê da vida, o grande enigma, no invisível, Joana d'Arc Médium e tantos outros. Leon Denis, que era um grande estudioso, discípulo de Allan Kardec, ele dizia que a reencarnação moral às vezes acontece por volta dos 21 anos de idade. Ele considerava lá no século XIX, no começo do século XX, ele considerava que a reencarnação moral ela pode ocorrer em torno dos 21 anos de idade. Vamos entender. Vamos procurar entender. E para nós entendermos melhor, vamos recorrer antes a André Luiz, no livro No Mundo Maior. É um dos livros mais belos da lavra de André Luiz. Aliás, toda a obra de André Luiz é fantástica. No livro No Mundo Maior, no capítulo intitulado Casa Mental, André Luiz, ele está conversando com o instrutor Calderaro. É simplesmente um nome. Está conversando com o instrutor Calderaro. E Calderaro diz a ele, vejamos, André Luiz na Terra foi médico. Ele foi um grande cientista. Segundo sabemos, ele foi o doutor Carlos Chagas, um grande cientista, um grande médico. Calderaro, conversando com André Luiz no mundo espiritual, porque ele adota um pseudônimo, devido a questões familiares, ele adota o nome de André Luiz. Calderaro, conversando com ele, diz o seguinte: André, nós moramos num palácio de 3 andares. Aí ele começa a falar. Ele diz o seguinte: no porão da individualidade está o inconsciente ou subconsciente. É também uma colocação da psicanálise. É também um estudo feito por Freud, um estudo também feito por Jung e tantos outros pioneiros neste campo. Mas Calderaro vai além. Ele diz o seguinte: no inconsciente permanece o arquivo, a memória do que fomos em todas as nossas existências anteriores, que devem ter sido inúmeras. Sim, devem ter sido inúmeras. Porque o próprio André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, como também no livro Libertação, o próprio André Luiz considera que o homem, o espírito humano, ele está lidando com a razão há aproximadamente 40 mil anos. Este cálculo, esta afirmativa é referendada pela ciência atual. Os cientistas também dizem
que o homem está lidando com a razão há milênios. André Luiz fala que nós estamos lidando com a razão há 40 mil anos. Ou seja, há 40 mil anos, nós logramos alcançar a possibilidade de raciocinar. O pensamento contínuo. Ou seja, nós deixamos de ser princípio de inteligência para assumir a nossa condição de seres plenamente inteligentes, mas longe ainda da inteligência maior, porque nós estamos numa caminhada evolutiva. Nós estamos numa caminhada evolutiva. Eu me lembro de Chico Xavier falar, certa vez, comentando sobre o Evangelho de Jesus, e mesmo nos escrevendo uma carta, ele disse assim: 2000 anos para os propósitos do Evangelho de Jesus na Terra é um espaço de tempo muito pequeno. E, de fato, Jesus esteve conosco há praticamente 2000 anos. E, no entanto, ao que nos parece, apenas 1/3 da humanidade é cristã. Na própria terra em que ele nasceu, na Judéia, prevalece ainda o judaísmo. Nós temos 2% de cristãos em Israel. Então, para os propósitos do Evangelho de Jesus Cristo, junto à humanidade, dizia Chico, 2000 anos de Evangelho é um tempo curto. Por que é um tempo curto? É um tempo curto porque nós temos vivido em quantidade, mas não temos vivido em qualidade. Há um psiquiatra norte-americano que afirma que a humanidade, em geral, dorme de olhos abertos, não vive inteiramente lúcida, ou quanto lúcida poderia viver. Mas retomando o diálogo de André Luiz com Calderaro, ele diz o seguinte: moramos num castelo de 3 andares. No porão, o inconsciente. No primeiro andar, o consciente. É o nosso tempo de agora. É o que nós estamos vivendo, animando a nossa personalidade. Porque, na verdade, fica muito difícil responder se alguém me perguntasse assim: Bacelli, qual é o seu nome perante a imortalidade? Eu não saberia dizer. Quantas personalidades já animamos? O espírito já viveu N vezes. Ele já respirou em quase todos os ares do planeta, em quase todas as regiões. Eu sei dizer que no presente, nesta encarnação atual, sem que eu fosse consultado, os meus pais me deram o nome que eu tenho. E eu fui todo tabuletado. Fui registrado, nome, sobrenome, sexo, observando naturalmente os sinais morfológicos, mas não observando a condição psíquica, não observando a condição mental,
porque verdadeiramente o sexo está na mente. Eu sei que com o passar do tempo eu tive que tirar uma carteira de identidade. Com o passar do tempo eu tive que ter um CPF ou um SIC, um endereço residencial. Eu virei mercadoria de supermercado. Virei mercadoria de supermercado. Na existência atual, no consciente. Mas quem é que disse para você que o seu nome é o que você tem? Quem é que disse para você que a sua condição no campo da sexualidade é a que você revela morfologicamente? Porque o Espiritismo, os espíritos disseram a Kardec, na questão número 200, 201 e 202 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? Eles responderam: sim, mas não como entendeis. Mas não como o entendeis. E não avançaram. Não avançaram porque o assunto era um assunto precoce, porque o assunto é um assunto que vai demandar muitos estudos daqui para frente, mas é um assunto que na prática nós temos tido oportunidade de observar no mundo de hoje. No mundo de agora, nós temos tido oportunidade de observar. Mas, no presente, nós temos esta personalidade. No presente. E temos, por fim, o outro andar, o andar superior, que é chamado superconsciente. Vejamos, o superconsciente é o futuro. E por incrível que pareça, nós temos muito mais passado e muito mais futuro do que presente. O presente é o menor espaço de tempo à nossa disposição. É o presente. Às vezes, 20 anos, 15 anos, dependendo, 40, 50, 80, 90, 100, 110, dependendo do tempo em que nós vamos conseguir nos manter no corpo físico, que é transitório. Como nos fala o budismo, tudo é maya, ou seja, é ilusão. A própria matéria é uma ilusão. A matéria é interessantíssimo. Os físicos quânticos estão estudando, estão se aproximando do espírito cada vez mais. A matéria, na verdade, ela é invisível. Está lá no livro de Gênesis, no primeiro livro do Antigo Testamento. Foi por isso que, em primeiro lugar, o Criador disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Porque foi a partir da luz que nós pudemos enxergar a matéria. Foi através da luz se refletindo nas partículas, nos elementos, que nós pudemos enxergar a matéria. Nós estamos vendo o que nós vemos devido aos nossos sentidos físicos, mas, sobretudo, devido à luminosidade, à claridade. A claridade do sol, das estrelas, da lua, da luz artificial. Mas se de repente o mundo ficar às escuras, nós não vamos conseguir ver absolutamente mais nada. É possível que, pelo sentido do tato, venhamos a cair em algum abismo.
venhamos a tropeçar em alguma pedra, porque nós não temos apenas o sentido da visão. Mas o que o doutor Inácio, o que os espíritos nos falam com a reencarnação moral? Aqui agora vai entrar o espírito de nossas reflexões. O que acontece é o seguinte: muitos de nós, quando voltamos à Terra, adquirimos um novo corpo, nós nos submetemos à influência do meio. Nós voltamos à Terra, que é uma escola, e voltamos à Terra para aprender. Aprender com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos professores, com as escolas que frequentamos. Voltamos à Terra para aprender. E aprendemos alguma coisa. Na infância, nós temos oportunidade de assimilar. É por isso que o espírito tem que passar pelo período infantil. É por isso que o espírito tem necessidade de passar pelo período infantil, para assimilar novos valores educativos, para assimilar novas informações. Muitos assimilam, e assimilam para a existência toda. Muitos assimilam, mas muitos resistem a esses novos hábitos, porque nós estamos aqui na Terra para adquirir novos hábitos. Allan Kardec, que era professor, escreveu que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que é um livro de bolso, mas é maior que este salão, Emmanuel diz que nós estamos na Terra para adquirir novos hábitos. E que o nosso modelo, o nosso figurino é Jesus Cristo. Jesus é o figurino sobre o qual nós devemos nos refazer ou nos fazer. Ele é o nosso guia e o nosso modelo. Acontece, porém, que o passado não estando completamente esquecido, esse arquivo morto não estando morto, ele está apenas adormecido. Acontece que, durante a nossa trajetória, não importa a idade. Não importa a idade. Às vezes, mudamos de comportamento. Ocorre uma mudança comportamental. Às vezes ocorre uma mudança comportamental no jovem. Às vezes ocorre uma mudança comportamental em um dos cônjuges depois do casamento. Às vezes ocorre uma mudança comportamental naquele que já está na casa dos 40, ou dos 50, ou dos 60. E nós ficamos muitas vezes sem entender. O que aconteceu? Há pouco tempo, apenas citando um exemplo, há pouco tempo um amigo nosso, que reside em São Paulo, tem vários filhos, ele nos escreveu dizendo assim, um WhatsApp: Bacelli, o meu filho me disse que ele é menina. Vejamos, ele nasceu em um corpo masculino, recebeu o nome, recebeu uma identidade,
foi criado como menino, mas depois dos 20 anos, e este amigo nos disse, ele está se vestindo como uma mulher. Às vezes, nós pensamos apressadamente, nós pensamos tratar-se de um problema psiquiátrico. Necessita de uma terapia, necessita de tomar medicamentos, e claro, as questões psiquiátricas existem. E nós temos aí a psiquiatria avançando cada vez mais, a psicologia, a psicanálise. Nós temos tudo isso para nos auxiliar. A medicina está aí para nos auxiliar. Talvez uma terapia possa ser útil, sem dúvida alguma. Mas o doutor Inácio estava considerando o seguinte: quando nós não nos fixamos no presente, quando nós não aproveitamos o tempo presente, o inconsciente, o que está em nosso inconsciente, ele pode se infiltrar. É por isto, nós os espíritas, nós costumamos generalizar tudo, né? Qualquer mudança de comportamento é obsessão. A gente costuma dizer, qualquer mudança de comportamento, a fulana está obsidiado. A fulana está obsidiada. Claro, isso pode ocorrer. A obsessão é uma influência espiritual negativa, perniciosa, mas nós não falamos também na chamada auto-obsessão. Nós falamos na obsessão como querendo lançar a responsabilidade para terceiros. São os espíritos. Ah, fulano deixou a casa dele. São os espíritos. Ah, fulano era calmo, agora está nervoso. Ah, deve estar acompanhado. Deve estar assediado. Ah, aquela senhora, de repente, afastou-se de tudo. É uma pessoa estranha. É uma pessoa... E isto acontece com frequência. É possível que nós, agora, neste momento, estejamos pensando em alguém. Em um amigo ou em um familiar que, de repente, parece que um espírito tomou conta. Foi um espírito que tomou conta, ou vários espíritos tomaram conta, quando, na verdade, a obsessão só acontece quando nós escancaramos a porta. Para quem não escancara a porta, a obsessão não acontece. Pode acontecer o assédio. O assédio. Interessante, naquele episódio de Jesus, lá no monte, chamado Monte da Tentação, onde ele teria ficado durante 40 dias e 40 noites, antes de prosseguir caminhada, antes dele começar a pregar a boa nova, nós costumamos dizer, Jesus foi tentado. Em absoluto, Jesus não poderia ser tentado. Ele não seria tentado. Ele pode ter sido assediado. Ele pode ter recebido, como recebeu, uma proposta. Uma proposta que ele recusou peremptoriamente. Mas ele nunca se sentiu tentado. A tentação pressupõe um tentador.
O tentador existia, mas o tentado não. Jesus não poderia ser tentado. O governador espiritual da terra, nosso mestre, Senhor. É a questão da limitação da terminologia, das palavras. Nós, às vezes, não temos um número maior de palavras. Jesus, segundo o evangelista, ele pode ter sido, naquele momento, visitado, vamos dizer assim, porque ele veio para o mundo que era seu, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não o reconheceu, não o aceitou, e o mundo não descansou enquanto não o crucificou, enquanto não o fez calar, enquanto não o fez silenciar. Nós podemos imaginar que, entre aspas, entendam, o príncipe das trevas que dominava o mundo, a humanidade de há 2000 anos atrás, imaginemos a humanidade 2000 anos atrás. Pela humanidade de hoje, nós fazemos uma ideia. Da humanidade de 2000 anos atrás. Nós éramos todos bárbaros, selvagens. Chico costumava dizer que nós não sabemos o que Jesus sofreu na prisão pelos soldados que fizeram com ele o que quiseram, porque eram bárbaros. Eram selvagens, extremamente ignorantes. Eram animais. Nós estamos muito mais perto da nossa animalidade do que da nossa angelitude. Nós vamos ter que caminhar, ainda vamos ter que caminhar muito. Então Jesus, ele pode ter recebido, como recebeu, uma proposta para que desistisse, para que ele não pregasse, o que ele recusou. Recusou todas as propostas. Interessante que o demônio, entre aspas, tentou Jesus com as palavras das Escrituras. Ele conhecia bem as Escrituras. É muito curioso. Tendo oportunidade, chega em casa e abra um Novo Testamento. No episódio da tentação, Jesus é tentado com as palavras das Escrituras. Bem, então às vezes nós falamos, é um problema obsessivo, mas a obsessão tem que ser consentida. Se a porta não estiver aberta, o obsessor não entra. Ele pode rodear a casa. Ele pode rodear a casa, mas ele não vai entrar. A nossa casa mental não pode ser invadida se nós não estamos com as portas e as janelas escancaradas, abertas. A obsessão é consentida. Então, às vezes, nós falamos, é um problema obsessivo. Pode ocorrer concomitantemente, porque os espíritos obsessores se valem de nossas fraquezas, como no dia a dia. Existem pessoas que se valem da ingenuidade de outras para aplicarem golpes dentro de uma casa bancária. Existem pessoas que se valem da ingenuidade de outras para aplicarem golpes através da internet. Existem espíritos que se valem de nossas fragilidades e se infiltram. Mas o nosso problema maior é a chamada autoobsessão.
Porque nós podemos chegar a uma determinada altura da vida. Ninguém nunca pode dizer assim, venci. Só depois que o juiz apitar o final do jogo. Mas antes dele apitar o fim do jogo, sem VAR, sem nada, nós não podemos dizer, venci. Venci. Porque às vezes nós podemos cair no último degrau da escada. Nós podemos tropeçar. E podemos rolar escada abaixo. É por esse motivo, muitas vezes, prezados irmãos, que nós constatamos certas mudanças em nós. E que bom que quando constatamos em nós. E essas mudanças, habitualmente, elas acontecem no sentido negativo. Habitualmente conosco é no sentido negativo. E nós constatamos, às vezes, certas mudanças comportamentais em nossos filhos e netos. Está usando droga, é companhia, é companheiro, está sendo influenciado, não esbanjava dinheiro assim, não julgava, agora está jogando cartas. Está viciado no jogo de cartas, afastou-se da família, aproximou-se de outras pessoas. É a reencarnação moral. É quando o passado ele começa a pesar tanto que aquelas nossas personalidades antigas se sobrepõe às nossas personalidades, à nossa personalidade atual. Eu continuo respondendo pelo mesmo nome, mas sou uma outra pessoa. Eu continuo com os mesmos documentos, mas sou uma outra pessoa. E às vezes, isso é uma prova da reencarnação. Se nós estudarmos o assunto a fundo, nós não podemos dizer que tudo seja esquizofrenia. Não podemos dizer que tudo possa ser classificado à conta de uma doença psiquiátrica, que um medicamento forte possa resolver. Nós temos que tomar muito cuidado com isso e vigiar a nós mesmos. Precisamos vigiar a nós mesmos, porque nós somos altamente influenciáveis. Carecemos de vigiar a nós mesmos. Então, no que tange aos chamados valores morais, nós somos muito frágeis ainda. No que tange aos valores da fé, nós somos muito frágeis ainda. Eu me recordo, vejamos bem, as experiências são várias. Certa vez uma senhora nos procurou em Uberaba, no lar espírita Pedro e Paulo, cabelos brancos. Ela desejava obter uma mensagem do neto. Ela havia criado o neto. O pai abandonou, a mãe foi por outro caminho. Uma senhora muito simples. Ela havia criado o neto. Havia trabalhado rudemente para pagar o curso de educação física para o neto, no qual o neto se formou. E mal tendo se formado, alguns companheiros dele o convidaram
para o seu primeiro assalto. O chamaram para o seu primeiro assalto. Talvez imaturidade, talvez perturbação espiritual, mas com certeza o passado voltando. O convidaram para um assalto e ele foi. Era o seu primeiro assalto. Ele levou um tiro e desencarnou. Esta avó estava... Ele era um menino bom, tão bom, eu criei com carinho. Como é que isto foi acontecer? Ele transmitiu posteriormente algumas mensagens a ela. E numa das mensagens ele disse o seguinte: vovó, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu fui com os colegas, quando eu fui com os amigos. Mas eu vou dizer uma coisa à senhora. Aquele tiro que eu tomei impediu que eu tivesse uma vida de criminoso. Porque se aquele assalto tivesse dado certo, eu não pararia mais. Se aquele assalto tivesse dado certo, eu não pararia mais. E ela chorava. Uma senhora sofrida, não havia quem não chorasse com ela. Uma senhora muito simples, muito humilde. Isso acontece. Isso pode ocorrer. É por isso que Jesus recomendava: vigiai e orai. É por isso que o avô de Márcia, minha esposa, médium, em Uberaba, um dos pioneiros do espiritismo em Uberaba, ele costumava dizer: orar é bom, vigiar é melhor. Nós precisamos de vigiar a nós mesmos e ficar atentos para essas mudanças daqueles aos quais queremos auxiliar. Porque essas mudanças podem acontecer. É o passado, é reflexo do passado. É reflexo do passado, é a auto-obsessão. São os nossos vícios antigos, os nossos hábitos antigos, os nossos egos antigos, as nossas personalidades antigas que nós achamos que estão desaparecidas, mas não estão. Os dinossauros sobre a Terra já se extinguiram há milhões e milhões de anos, mas ainda hoje nós encontramos os seus esqueletos. Não vamos imaginar que os nossos egos antigos estejam completamente desaparecidos. A menor escavação pode surgir um esqueleto. Pode aparecer um esqueleto. E é o que o Espiritismo nos diz. Melhor terapia para isto: trabalho. É a melhor terapia. Nós podemos medir a gravidade de uma pessoa que está psiquicamente doente pela sua recusa ao trabalho. Todos aqueles que se recusam ao trabalho, principalmente ao trabalho espiritual, não é o trabalho religioso, não. É ao trabalho também profissional, claro. Cumprir o dever no dia a dia. Mas todos aqueles que a gente diz assim, ainda esses dias eu conversando, só para encerrar, o tempo está esgotando, conversando com uma jovem, ela veio conversar comigo e disse assim: Bacelli, o meu passado voltou. Eu estou com problema de auto-obsessão.
Eu falo palavrões o dia inteiro. E bem apresentável. Eu digo palavrões o dia todo. O que é que você tem a me dizer? Eu disse a ela, trabalha espiritualmente. Mas como eu vou trabalhar xingando? Eu falei, trabalha xingando. Você vai acabar de se esquecer do xingatório. Se você esperar parar de xingar para trabalhar, você não vai. Mas ela não aceitava. Aí ela voltava a falar, não, mas eu falo muitos palavrões, eu tenho um problema muito sério, o que você acha? Eu falava, trabalha. Mas o que eu vou fazer? Vai dar passe. Mas para dar passe eu tenho que ter uma concentração. Você vai adquirir no trabalho. No momento do passe você vai orar por aquela pessoa. Xinga antes e xinga depois. Mas na hora do passe você para. Ela não aceitou. Aí eu disse a ela, se você não trabalhar, você vai ficar verdadeiramente doente. Você vai acabar num hospital. Você vai acabar num hospital psiquiátrico se você não trabalhar. Ela não aceitou. Paciência, como dizia Chico Xavier. O que nós vamos fazer? O que é que nós podemos fazer? Só tem uma coisa que pode fazer por nós o que nós não podemos. É o tempo, aliado à dor. Só o tempo, aliado à dor. Então que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça e tomara que a nossa reencarnação moral já tenha acontecido. Eu estou com 72, ainda tenho medo. Eu ainda tenho medo de alguém, que sou eu mesmo, que possa estar escondido. Mas tomara que a nossa reencarnação moral já tenha também acontecido. E tomara que nós estejamos aproveitando agora o momento presente, que é o menor espaço de tempo à nossa disposição, para trabalhar firmemente na nossa renovação. Porque não se constrói uma casa sobre areia. A casa tem que ser construída sobre a rocha. E o Espiritismo nos oferece os elementos para que espiritualmente nós possamos construir a nossa casa espiritual sobre a rocha. Muita paz. Nós vamos dar sequência à nossa atividade, os passes, solicitando a todos os nossos trabalhadores que possam se organizar. O Mantovani e o André Carvalho estarão ali. Enquanto os nossos amigos se organizam, nós vamos todos nós buscar o silêncio, para que nesse clima de aprendizado nós possamos guardar a lição de hoje, meditá-la, refleti-la, adquirindo assim novos valores para o nosso crescimento espiritual.